Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. Uma líder do departamento infantil de uma igreja procurou o novo pastor para lhe propor mudança na literatura que era usada para a classe bíblica das crianças. É que, segundo ela, a literatura da Aliança Pró-Evangelização das Crianças falava muito de sangue e de morte. Ela temia que isso as traumatizasse. Então, ela sugeriu outras coisas. Irmãos, já no livro de Gênesis, a gente vê Deus matando um animal para vestir o primeiro casal que, com a entrada do pecado no mundo, se descobriu nu. Sem contar que no Antigo Testamento, todo o povo de Israel trazia para um único lugar, o templo, animais para serem sacrificados. É por isso que havia uma escala ininterrupta de sacerdotes e levitas para que o clero atendesse à necessidade de toda a população. Há até os relatos bíblicos de dias especiais em que eram mortos milhares de animais e todos os levitas e sacerdotes eram convocados a trabalhar. Todo o templo era um verdadeiro matadouro. Temos ainda o livro de Levíticos e o livro de Hebreus, cujo tema principal são os sacrifícios. E essa ideia de sangue vai permeando toda a Bíblia, até que finalmente a carta aos Hebreus sintetiza isso numa frase, num versículo: e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Então não há como você ler ou ensinar as Escrituras Sagradas de um modo significativo sem considerar o papel do sangue. Agora, já na minha infância, os desenhos animados eram violentos. Tínhamos o Pica-Pau, que era um passarinho perverso, mau mesmo. A ideia original do seu autor, Walter Lantz, era criar um personagem irritante que batia e fazia maldades por nada, com prazer de infelicitar os outros. Havia também o Papaléguas, conhecido também como Bip Bip. Nessa série, um coiote vivia tentando atazanar a vida dos outros pelas estradas. Era violência gratuita. Depois a geração infantil começou a curtir outro tipo de desenho, agora cores, e gozava a geração anterior com uma musiquinha que dizia: não existe nada mais antigo do que cowboy que dá 3 tiros de uma vez. A avó da gente deve ter saudade do Zig Paul, do cinto de inutilidades. O nosso mundo agora é colorido. E lá vieram desenhos animados mais violentos ainda. Um deles era o Speed Race, onde um jovem piloto participava de corridas guiando Match 5 e sofria golpes sujos dos seus adversários. Bom, depois veio a geração He-Man, desenho que virou febre para as crianças. Eram violentíssimos também, com agravante, tinham conotações místicas. Havia mortes e mais mortes gratuitas e ninguém pensava que aquilo ia traumatizar as crianças. He-Man vivia no planeta Eternia, um mundo aparentemente medieval, mas repleto de tecnologias avançadas e seres mágicos. O planeta era comandado pelo justo rei Randor, mas o inimigo Skeletor tentava dominar o castelo de Grayskull. Lembra-se disso? Nessa época, muitos pais compraram a espada de He-Man para os seus filhos e ninguém protestou. Aquela geração viu também as tartarugas ninjas, Dragon Ball Z, Power Rangers e a Liga da Justiça. Todos desenhos com ações extremamente violentas e violência gratuita.
Hoje, por não ter mais criança em casa, já não acompanho de perto o que os nossos desenhos ensinam para a nossa garotada na TV. Mas a impressão que eu tenho é que a proposta são desenhos violentíssimos, com a tentativa subreptícia de passar uma filosofia esotérica e mística, sem contar os muitos murros, socos, tiros, sangue e mortes. E ninguém reclama. Não tenho saudade do Zing-Pô nem do cinto de inutilidades, mas desde cedo aprendi sobre o amor de Deus revelado no sacrifício perfeito de Jesus Cristo por mim na cruz do Calvário e não fiquei minimamente traumatizado com isso. Aliás, gerações e mais gerações aprenderam isso e foram extremamente beneficiados com filhos equilibrados, pacíficos, desejosos de viver uma vida solidária com o próximo e bonita para com Deus. Talvez por isso sinta saudade, sim, do tempo em que os pais se preocupavam em ensinar histórias bíblicas para os seus filhos. E falando claramente no sangue de Jesus, também mostravam seu grande amor e o grande amor de Deus por eles. Você tem filhos pequenos? Dê uma olhadinha no que eles estão vendo na TV. Você já passou pela escola dominical? Agradeça a Deus por ter aprendido acerca de quanto nos ama Jesus. E se você está traumatizado com tanta coisa, dê uma olhada nos filmes e nas séries que os seus filhos estão vendo. Talvez você fique muito mais chocado com isso. Vamos orar? Vamos. Ó Pai, obrigado pelos ensinos bíblicos para nós quando éramos crianças. E obrigado porque aquilo fez com que entendêssemos a vinda de Jesus e entendêssemos o seu amor. Ajuda essa nova geração, essa geração de pais, a terem também esse zelo pelos seus filhos. E ajuda-os, ó Deus, a terem equilíbrio naquilo que podem e devem mostrar aos seus filhos e permitir que eles assistam, tendo em conta, ó Deus, que há muita perversidade e há muita violência gratuita sendo ensinada dentro das nossas casas através desses desenhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos equilibrados e passarmos valores saudáveis para essa nova geração. Oramos por nossa família, oramos pelos nossos queridos, oramos pela igreja, pedindo a tua bênção para nós, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoadíssima.